ficou com preguiça de ver os outros vídeos, né? Tudo bem. Esse é o resumo do resumo do resumo da teoria do conhecimento desenvolvida pelos filósofos da modernidade, em especial ali no século XVII e começo do século XVIII. Vem. Então aqui uma grande simplificação para vocês fixarem e não esquecerem, não confundirem as coisas. Na Idade Moderna, então a partir ali do século XVI, XVII, a filosofia desenvolveu duas teorias do conhecimento muito importantes, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo foi mais desenvolvido no continente europeu, França, Alemanha, Holanda. Alguns filósofos famosos dessa linha são o Descartes, que a gente viu na videoaula, o Spinoza e o Leibniz. São filósofos racionalistas. O que o racionalismo fala? Então vou ler aqui um resumo. O racionalismo é uma doutrina que privilegia a razão dentre todas as faculdades humanas, considerando-a como fundamento de todo o conhecimento possível. O racionalismo considera que o real é, em última análise, racional, e que a razão é, portanto, capaz de conhecer o real e de chegar à verdade sobre a natureza de todas as coisas. Então o racionalismo está dizendo, a realidade, esse mundo externo, ela é racional. E como a gente tem razão, a gente consegue conhecer. Lembrem do período do Renascimento, aqueles filósofos falando que a natureza está escrito num linguajar matemático. A razão pode conhecer ela. O empirismo é uma outra corrente filosófica de teoria do conhecimento que se desenvolveu principalmente na Inglaterra, na Grã-Bretanha, com esses filósofos que eu coloquei aqui, Francis Bacon, David Hume, George Berkeley, John Locke, Thomas Hobbes. O Bacon, o Locke e o Hume a gente viu nas videoaulas anteriores. O Hobbes a gente vai ver ainda na revisão de política, e o Locke volta na política também. Mas o que é o empirismo como teoria do conhecimento? É uma teoria segundo a qual todo o conhecimento humano deriva, direta ou indiretamente, da experiência sensível, externa ou interna. Então, eu também tenho experiências internas, eu estou triste, eu estou apaixonado, estou cansado. O empirismo, sobretudo de Locke e Hume, demonstra que não há outra fonte do conhecimento senão a experiência e a sensação. Então vocês percebem, existem duas teorias do conhecimento bem definidas e diferentes uma com relação à outra. Isso quer dizer que racionalismo e empirismo são totalmente incompatíveis? Não. A diferença entre eles é com relação à fonte do conhecimento. Para o racionalista, a fonte do conhecimento é a razão. Então eu recebo dados do mundo exterior, eu vejo, ouço e tudo mais, mas esses dados não me dão conhecimento. É a minha mente que é capaz de operar essas informações e chegar a conclusões, ter deduções e chegar a um conhecimento possível. Fonte do conhecimento está na razão. Para o empirista, a fonte do conhecimento é a experiência. Pode ser a experiência externa ou interna, mas é a experiência. Então eu só vou conhecer aquilo que me vem pela experiência. A razão não faz mais nada além de organizar os objetos que eu tenho, dos quais eu tenho experiência. Na vida prática, evidentemente, nas ciências, vamos ter momentos de experiência e momentos de reflexão. O que os empiristas e os racionalistas estão discordando é com relação à fonte do conhecimento. Aí percebam que isso é uma discussão filosófica e não propriamente científica. Mais tarde, no final do século XVIII, e nós vamos ver numa próxima aula, vai chegar um filósofo alemão, Immanuel Kant. Ele vai resolver essa suposta disputa dizendo que razão e experiência operam igualmente no processo de aquisição do conhecimento, num livro dele chamado Crítica da Razão Pura. É bastante complexo, então a gente vê num próximo momento. Esse foi o resumo do resumo do resumo da teoria do conhecimento da filosofia da modernidade, racionalismo e empirismo.